Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus possa repousar sobre todos, né, e que a presença do Espírito Santo possa visitar a cada um de vocês e que por meio do Espírito Santo a obra, né, redentora do nosso Senhor Jesus possa crescer e evoluir para a salvação das almas. Bem, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos sequência, né, a esse trabalho, né, que nós temos desenvolvido aí com os nossos vídeos. Eu tenho procurado colocar vídeos, né, sempre com uma pausa agora maior, para que as pessoas possam degustar bem, para que os vídeos que nós temos subido com as nossas mensagens que vêm do Espírito Santo, eles possam ser bem degustado. Espero que alcance pessoas, né? Eu peço a Deus que o nosso trabalho possa alcançar pessoas e aqueles a quem a mensagem tem chego, que já são de dentro da casa. Quando eu falo assim de dentro da casa, já estão dentro do plano da eternidade, né? Dentro do plano da eternidade, do novo céu e da nova terra, né, de viver a eternidade com o seu Jesus, com o nosso Deus. Então eu espero que a mensagem possa sempre estar levando uma edificação, né? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela é para nos edificar, né? Muitas das vezes ela vai nos edificar, nos confortando, nos consolando, nos exortando quando tiver que nos exortar, para que nós venhamos rever conceitos e valores espirituais na presença de Deus. Então, ela vem para nos edificar. E eu gostaria de hoje, né, nós falarmos um pouco mais sobre essa pauta, né? Esse canal ele é dedicado a falar sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, o fim do mundo, dentro daquilo que a Bíblia e as profecias nos relatam. E eu gostaria de aqui compartilhar com vocês uma conversa que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos, né? Ele foi questionado pelos seus discípulos e os seus discípulos, e ele respondeu aos seus discípulos. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 7, onde diz assim: o princípio das dores. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Jesus tinha dito para eles, né, quando eles olharam para o templo, né, aquele templo lá, bonito, da época, Jesus virou para ele e falou assim: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus já estava falando da consumação do século, né? Ele já estava dizendo assim: ó, um dia isso vai ter fim. Tá? Ele não estava falando tão somente, né, dele que iria descer à sepultura, iria ressuscitar, não. Ele estava falando do fim do mundo. Aí respondeu ele, versículo 8: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Quando os ouvides falar de guerras e revolução, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Coisas espantosas também e também grandes sinais dos céus. Meus irmãos, eu gostaria, né, de conversar com vocês um pouquinho sobre esse versículo 8, 9, 10 e 11. Depois eu passo para o outro. Vocês vejam, né, que a própria televisão, a internet, as redes sociais estão tendo
o trabalho de mostrar o cumprimento disso que Jesus está falando. As próprias redes sociais estão falando. Vamos falar do primeiro ali, quando ele fala assim, olha, veja que não sejais enganado, porque muitos virão em meu nome. Quando você pega a Bíblia, lá no livro de 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, deixa eu ler aqui para vocês. Diz assim, os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, sem caráter, falsos, heresia destruidora, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, o caminho da salvação terá má fama. Então você veja que o que o Senhor Jesus falou aqui, Pedro replicou. Pedro replicou e com propriedades, dizendo que esses falsos mestres, e é o que mais nós vemos, você pega esses canais, essas redes digitais, porque tem uma frase que dizem por aí, que a internet deu voz aos estúpidos, aos ignorantes. E isso é verdade. Você vê cada coisa em cima de redes sociais, o ridículo do ridículo, entendeu? Tem pessoas querendo viver agora só de redes sociais, viralizar. Tá na moda agora, eu vou fazer algum vídeo aqui para viralizar. Aí vem a sensualidade, ficam sensualizando, fica uma porção de canais aí, uma porção de contas aí, cheio de orgia, prevaricações, uma porção de pessoas aí, sabe, que não sabe nem a morfologia, não que o talento precise disso, mas você vê que querem viralizar e não querem saber o ridículo do que estão levando as pessoas, mentiras, falsos, falam mentira, fazem falsos, expõem o ridículo, expõem as pessoas ao ridículo, expõe a parentela ao ridículo, familiar ao ridículo. Tem filho que expõe o pai, a mãe, a avó, o avô ao ridículo, porque querem viralizar, querem ser comediantes das internet. E assim também existe uma porção de pregadores que são esses falsos mestres, pendurados em cima de redes sociais, aí fazendo as suas aberrações. Como Pedro diz lá, infamando o caminho do Senhor. Então nós vemos que os próprios redes sociais estão pregando isso, estão falando dessa profecia. Você pode pegar e ver quantas igrejas estão, você vê pau quebrando de pastor com outro pastor. Tem aí pau quebrando, pastor desviando a sua vocação, que é de um pregador, de que é um ganhador de alma, para se envolver em outras coisas que ele não tinha que se envolver, a não ser por meio de jejum e oração. Então, você veja que essa profecia que Jesus disse para os seus discípulos, nós estamos vendo hoje, pessoal, de uma forma assim acelerada e em evolução. Agora, outro ponto aqui que eu quero falar com vocês. Quando ouvides falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, não, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então a gente vê aí falando de guerra, revoluções, a gente vê falando dessas coisas que acontecem aí pro lado de Israel, desses Oriente, essa briga de Hezbollah com sei lá, pessoal, de Irã para lá, essas guerras que já vem aí, que já não é de hoje. Já não é de hoje essas guerras, Mas ele está dizendo, não é o fim. Existem coisas acontecendo por esse mundo que Deus está querendo dizer assim,
Atenção, o que Deus está querendo dizer para a humanidade que está ligado aqui nessa palavra, porque quando eu pego a Bíblia e leio a Bíblia e eu vejo o que está acontecendo em volta de mim, me cresce um temor e tremor, né? Do que a Bíblia diz. Quais os sinais dos últimos tempos? Quais serão os sinais? Quando eu ouço falar ali, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Nós tivemos agora por último, o tal do Milton, né? Tivemos epidemias, toda hora surge um vírus, uma bactéria, vacinas. Então, meus irmãos, os sinais estão aí. Se você pegar o tempo em que nós estamos em cima desse canal, eu já estou indo para 600 vídeos, né? Aí, se não me engano, se não tá, deve estar chegando a 600 vídeos. Se você pegar o nosso canal desde lá de 2018, se eu não me engano, nossa pauta tem sido maçante em cima da volta de Jesus, em cima dessas profecias, em cima do que está escrito em Timóteo, dos males e as corrupções dos últimos dias, apostasia de Timóteo 4, 1 Timóteo 4, dos últimos dias, do que estaria acontecendo com as igrejas, apostatarão da fé. Muitas pessoas afastarão da fé, vão ficar divididos. Vão ficar divididos, serão aquelas 5 virgens insensatas, mundanas. São apenas frequentadores de uma praça de igrejas e seguidores de uma religião evangélica, mas não são cristãos nascidos verdadeiramente do Cristo que lá na cruz do Calvário se entregou para que nós pudéssemos, por Ele, ser salvo e por Ele sermos revestidos através do Espírito Santo numa nova criatura. Porque toda pessoa que aceita Jesus Cristo, que recebe o batismo por imersão, desce às águas ali para sepultar a sua velha criatura, ela é uma pessoa salva. Ela é uma pessoa transformada. Eu me lembro certa ocasião que eu era pastor de uma igreja, né? E teve uma senhora naquela altura que nos procurou para conversar e ela veio dizer que a vida dela não mudava. A vida dela não mudava, ela estava frequentando a igreja e a vida dela não mudava. E as pessoas, quando vai ter esse tipo de conversa, né, ainda mais na praça de igreja que eu era pastor, elas sempre querem ligar que o fato delas serem dizimistas fiéis, o fato delas darem boas ofertas na igreja, o fato delas fazer corrente, tá toda tal dia fazendo uma corrente tal, corrente de sei lá o que, participando de alguma campanha, isso é o denominador para que Deus se veja obrigado, né, a mudar ou transformar a vida da pessoa. Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso com isso. O fato de você pegar, dar dinheiro lá no altar, fazer 7, 15 campanhas, participar de campanha para mandar pedido para lá, pedido para cá. Deus não tem compromisso com isso, né? De ser obrigado a abençoar. Não, Deus nos abençoa se Ele quiser. Se Ele quiser e se Ele achar por onde que devemos ser abençoados. Isso é fato. As minhas orações que eu faço, eu sempre digo como a oração do Pai Nosso nos ensina. Seja feita a sua vontade. A Bíblia diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Deus sabe o tempo certo. Então aquela senhora veio e começou a falar isso. Eu fiz uma única pergunta para ela. Eu falei: senhora, me diz uma coisa. Quanto tempo a senhora tem de batizada nas águas? A senhora já se batizou nas águas?
Ela disse, não me batizei nas águas, não. Ela, se eu não me engano, ela tinha uns 10 anos, ou ia fazer assim. Tinha um bom tempo de igreja. E eu falei assim, mas por que a senhora não se batizou? Ela falou assim, porque eu estou esperando Jesus me tocar. Eu falei para ela, mas Jesus também está esperando a senhora se tocar. Quer dizer, as pessoas querem inverter, né? Colocar a culpa lá, mas elas não olham para si. Foi como nós ouvimos uma pregação ontem, que Jesus chegou para um paralítico, né? E para esse paralítico, ele disse assim, perdoados estão seus pecados. Ele não chegou de imediato curando, como ele fez com muitos outros. Para aquele, ele disse, perdoados estão seus pecados. Aquele paralítico dependia dos seus pecados ser perdoados e de ele não voltar a fazer o que ele estava fazendo para ele sair daquela situação de paralítico. E muitas pessoas estão com as suas vidas paralisadas, espiritualmente falando, fisicamente falando, financeiramente falando, sentimentalmente falando, conjugalmente falando, porque existe um pecado na vida delas que precisa ser perdoado por Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. O que ele disse para aquela mulher que estava lá, que ia ser apedrejada? Mulher, vai e não peques mais. Quantas são as pessoas que estão precisando sair da presença de Jesus, como muitos que estão aqui nesse áudio precisam sair desse áudio aqui e seguir a orientação de Jesus quando ele diz, vai e não peques mais. E existem muitos que ouvem pregação. Quantas pessoas que já ouviram nossos áudios, nossas mensagens aqui, mas elas saem e continuam pecando. E como que elas querem ver a graça salvadora, né, crescendo? Como que elas querem ser alcançadas por essa maravilhosa graça? Como? Como que elas querem? Porque a Bíblia diz que se eu ouço a palavra de Deus, está escrito aqui em Mateus 7, 24, se eu ouço a palavra de Deus, eu sou comparado, e a pratico, né? Eu sou comparado ao homem que tem a casa edificada sobre a rocha. Pode vir o vento, a tempestade, dar contra aquela casa, ela vai permanecer firme. Venha o que vier nesse mundo, mas se eu estou cumprindo, obedecendo a palavra de Deus, existe uma promessa dele que eu não vou ser abalado. Então é preciso que as pessoas, elas atentem à palavra de Deus no que diz respeito a obedecer à voz de Deus. Como diz aqui o livro de João 15, livro de João 15, fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Qual do ramo que você quer ser? Qual ramo que você é? Eu estou em Jesus. Mas qual ramo que você é? Você é um ramo que está dando fruto para que venha ser limpo, para que produza mais fruto ainda? Ou você é um ramo aí que está dentro de uma igreja, um ouvinte da palavra de Deus, gosta muito de ouvir mensagens da palavra de Deus, mas não se decide com Jesus? Meu irmão e minha irmã, o vídeo chegou aqui o tempo que eu gosto de sempre ficar, e eu vou na sequência gravar outro vídeo. Saiba de uma coisa, um alerta, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.